Enquanto crianças do mundo todo escrevem cartinhas para o Papai Noel, esperando presentes e doces, nas regiões alpinas da Europa, existe outra figura que ronda as noites de dezembro. Uma criatura que não traz presentes, mas punições. Não traz sorrisos, mas terror. Seu nome é Krampus. E hoje, vamos mergulhar nas origens obscuras dessa criatura, que se tornou o anti-Papai Noel mais famoso do mundo. Imagine uma criatura de quase 3 metros de altura, corpo peludo e negro como a noite, chifres retorcidos de bode, língua vermelha e comprida, olhos que brilham como brasas, cascos e nas mãos, correntes enferrujadas e uma cesta de vime nas costas. Essa é a descrição tradicional de Krampus, um demônio do folclore alpino que visita as casas na noite de 5 para 6 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau. Mas ao contrário do bondoso São Nicolau, que recompensa as crianças bem comportadas, Krampus tem outra missão: punir as malcriadas. E como ele pune? Bem, dependendo da versão da lenda, Krampus pode bater nas crianças com galhos de bétula, colocá-las dentro de sua cesta, levá-las para seu covil nas montanhas, ou, nas versões mais extremas, devorá-las ou arrastá-las para o inferno. Para entender Krampus, precisamos voltar muito tempo antes do cristianismo dominar a Europa Central. Os historiadores acreditam que Krampus tem raízes nas tradições pagãs, germânicas e alpinas, possivelmente remontando a mais de 1000 anos. Seu nome provavelmente vem da palavra alemã Krampen, que significa garra. Na mitologia nórdica e germânica, existiam diversos espíritos e criaturas associadas ao inverno, uma época perigosa, onde a escuridão dominava e a sobrevivência era incerta. Essas culturas realizavam festivais de solstício de inverno, com rituais que incluíam máscaras assustadoras e figuras demoníacas para afugentar os espíritos malignos do inverno. Krampus pode ter sido uma dessas figuras, um demônio do inverno, filho da deusa Hel do submundo nórdico, segundo algumas versões. Mas como um demônio pagão, acabou virando parceiro de um santo cristão. Quando o cristianismo se expandiu pela Europa, a igreja tentou suprimir as tradições pagãs, mas muitas eram tão enraizadas na cultura local que, em vez de eliminá-las, a igreja as reaproveitou. São Nicolau de Mira, um bispo do século IV conhecido por sua generosidade, foi transformado em figura central das celebrações de dezembro, e foi mantido como uma espécie de reforço negativo, representando o castigo divino para os pecadores. Essa fusão criou uma dualidade perfeita. São Nicolau representava a bondade cristã e as recompensas para os virtuosos. Krampus representava a punição para os ímpios, cenura e vara, paraíso e inferno. Hoje Krampus é celebrado principalmente na Áustria, Baviera Sul da Alemanha, Croácia, Hungria e outras regiões alpinas. A noite de 5 de dezembro é conhecida como Krampusnacht, a noite de Krampus. Nessa data, ocorrem desfiles e festas onde jovens se vestem como Krampus, usando máscaras artesanais incrivelmente detalhadas, figurinos peludos e correntes barulhentas. Esses Krampuses correm pelas ruas, assustando espectadores, especialmente crianças, menos num ritual que mistura diversão, tradição e um toque genuíno de terror. Algumas máscaras levam meses para serem confeccionadas e custam milhares de euros, sendo verdadeiras obras de arte. Mas a tradição vai além da diversão. Em muitas comunidades alpinas, Krampus serve como ferramenta educacional, uma forma de ensinar as crianças sobre consequências, comportamento e respeito. E sim, cartões de Natal com Krampus, menos chamados Krampus Carton, existem desde o século XIX. Esses cartões vitorianos frequentemente mostravam Krampus punindo crianças de formas criativas e, para nossos padrões modernos, bastante perturbadoras. Por séculos, Krampus permaneceu relativamente desconhecido, fora das regiões alpinas. Mas nas últimas décadas, essa criatura ressurgiu com força na cultura pop ocidental. Em 2015, o filme Krampus, dirigido por Michael Dougherty, trouxe o demônio para o mainstream, misturando horror e comédia sombria numa trama familiar natalina. Desde então, Krampus apareceu em séries como Grimm, Supernatural e American Dad, quadrinhos e graphic novels, videogames. Cervejarias craft criam cervejas temáticas de Krampus. Festivais de Krampus surgiram nos Estados Unidos. Por que esse ressurgimento? Alguns antropólogos sugerem que numa época de natais cada vez mais comercializados e açucarados, Krampus representa um retorno às raízes mais sombrias e autênticas das celebrações de inverno. Ele é o contrapeso necessário à positividade forçada da temporada. Krampus nos lembra que o inverno sempre foi uma época de dualidades,
luz e escuridão, generosidade e escassez, vida e morte. E talvez precisemos dessas sombras para apreciar verdadeiramente a luz de espírito pagão do inverno a parceiro relutante de um santo. De lenda regional a ícone da cultura pop, Krampus percorreu um longo caminho através dos séculos. Sua história nos ensina sobre como tradições se adaptam e sobrevivem, sobre como culturas mesclam o sagrado e o profano, e sobre nossa necessidade humana de histórias que nos assustem tanto quanto nos confortem. Então, neste Natal, quando você pendurar as meias na lareira e deixar biscoitos para o Papai Noel, talvez valha a pena se perguntar: você foi bonzinho o ano inteiro? Porque se não foi, Krampus pode estar observando. E ele nunca esquece. E aí, você conhecia a história de Krampus? Deixe nos comentários se na sua região existe alguma lenda natalina assustadora parecida. Se você curtiu esse mergulho no lado sombrio do Natal, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre mitologia e folclore. E lembre-se, seja bonzinho ou enfrente as consequências. Até a próxima, se Krampus deixar.